Olá, gente. Bom dia. Bem-vindos à Quarta do Conhecimento. Quem vos fala é o Jaime, da DGT. Só para fazer a abertura rapidamente, vou passar a palavra para o nosso palestrante. É um ex-funcionário aqui da empresa, já faz muitos anos, né, Rafael? Bastante tempo. Trabalhou aqui durante um tempo, já faz tempo, então muitos acho que não conhecem, eu mesmo não te conhecia, apesar de já ter um tempo aqui de casa. O Rafael vem falar para nós sobre uma tecnologia bastante emergente, acho que vai causar bastante curiosidade no pessoal, que é sobre drones, o uso de drones, especialmente na área pública. Parece bastante interessante, aí uma área de mercado que acho que não está sendo muito bem utilizada, né? Vamos ver o que o Rafael vai nos trazer de informações a respeito disso, tá? Quem está aqui na plateia e quiser fazer uma pergunta para o Rafael, por favor, solicite o microfone, tá bem? É isso aí. E aqueles que estão lá assistindo pelo Moodle, né, quiser também enviar algum comentário ou pergunta, utilize o chat. Nós temos nosso colega, o Cleon, ali, que está monitorando, tá bem? É isso aí. Contigo a palavra. Boa palestra para todo mundo. Obrigado. Bom dia, pessoal. Então, como o amigo falou, eu trabalhei no início da internet. Eu fui estagiário aqui na empresa, né? Depois fiz o concurso público. Fiz algumas coisas aí que fazem parte aí da história da Procergs, né? Esse aqui foi, acho que o segundo site do VRS, né? Esse aqui também o Mauro vai lembrar, né? O Mauro teve que fazer um menu em Java. Foi uma experiência meio traumática. Algumas outras coisas, fizemos aí o site do Bug do Milênio. E algumas outras coisas aí. Bom, como eu tinha dito aí, então, eu sou analista de sistemas, né? Comecei a estudar aí, não diretamente o uso de drones, né? Mas nessa época, aí, 2011, eu era aeromodelista, e aquilo ali era um hobby, né? Era uma coisa que não tinha nenhuma utilidade prática. E essa tecnologia, então, ela deu espaço, ela serviu de base para a criação de uma ferramenta realmente útil, né, para o mercado, que são os drones. Além de trabalhar com isso aí, eu também tenho um trabalho aí social aí no YouTube, né, no Facebook. Eu tenho uma comunidade aí com cerca de 15 mil seguidores, onde eu falo bastante sobre tecnologia, sobre legislação, sobre aplicações, né, bastante carga técnica também. Depois eu posso passar para vocês o endereço aí para vocês conhecerem. Então, dar uma rápida introdução aqui sobre o que é a Flyware. A Flyware é uma empresa que foi montada no ano passado, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, na Flórida, onde atua lá através do nosso sócio, que trabalha basicamente com segmento imobiliário, né, que são imagens, vídeos de residências, casas, e alguma coisa também de inspeções. Aqui no Brasil a gente trabalha principalmente com publicidade, né, atende aí algumas agências, produtoras, com inspeções técnicas, que talvez seja de mais interesse aqui no caso da Procergs. A gente faz também treinamentos. Nós ministramos o primeiro curso de uso de drones, né, uso profissional de drones aqui no Rio Grande do Sul. Já temos uma outra turma fechada aí para os próximos meses. E também a gente divulga aí o uso consciente de drones, que é uma coisa ainda muito rara, né? Hoje em dia é muito comum tu ter o sujeito que compra um drone e sai prestando serviços, né, sem conhecimento de risco, sem conhecimento técnico. Então esse aí é o nosso papel no segmento de treinamento, né, e divulgação da tecnologia. E aqui também nós temos 3 atividades secundárias aí que são menos frequentes aí, mas é a aerofotogrametria, né, na parte de geotecnologias, manutenção de equipamentos e também o agronegócio. Então, entrando aí no assunto propriamente dito, quando a gente fala em drones, né, a gente tem o conceito, né, do drone civil, que é isso que surgiu recentemente, e os drones militares. Né, isso aqui a gente não vai tratar, é todo um outro terreno, né, com toda uma nova história ali. E dentro dos drones civis a gente divide. Drone é um apelido, na verdade, né? Então tu tem ali os de uso recreativo, que são os aeromodelos.
e tu tem os de uso não recreativo, que são os RPAs, né, ou VANTs. E dentro desse conceito de uso não recreativo, nós temos os autônomos e os não autônomos. Os não autônomos se chamam RPA, aeronave remotamente pilotada, e os autônomos eles são proibidos, então é uma situação aí que a gente também não vai abordar. Isso aí é uma regra aí no mundo todo. Então isso aqui é para reforçar o slide anterior ali, né? Aeronaves autônomas não permitem a ação do piloto remoto no controle, ou seja, no momento que tu dispara a missão, ele vai voar e vai retornar, e nesse período aí tu não tem condições de intervir, né? Tu não consegue pilotar, tu não consegue, se ocorrer alguma situação diferente, tu não consegue intervir. Então isso aí foi proibido pela ANAC e pela FAA também nos Estados Unidos e ao redor do mundo aí, né? A questão das nomenclaturas, né? Às vezes é confuso a gente falar em RPA, VANT, drone, e não sabe muito bem o que é o quê. Então, por uma questão de nomenclatura, tudo é drone. Os aeromodelos aí estão fora do nosso escopo. O que a gente tem são os VANTs, né, que são divididos em remotamente pilotados e os não remotamente pilotados. As variações dos equipamentos aí, eu trouxe um aqui para mostrar para vocês. Nós temos aí drones de asa fixa, que são conhecidos popularmente aí por VANTs, né, e as características dele, o que são? Dependendo da aplicação que vocês vão ter, vocês vão precisar ali de uma autonomia maior, né? Vocês vão precisar aí de uma velocidade maior para cobrir um terreno maior. Por exemplo, né, se vocês forem fazer um mapeamento florestal, buscar queimadas, ou então algum bairro, alguma coisa que tenha ali invasões, provavelmente vocês vão querer utilizar um drone de asa fixa, né? Temos aí também os drones de asa rotativa, que é o que as pessoas popularmente chamam de drone, né? Que também trouxe aqui alguns casos aí. E as características dele também não são boas nem ruins, né? Depende da aplicação. Então eles têm uma autonomia menor que o drone de asa fixa, né? Voam em baixas velocidades, né? Eles não conseguem se deslocar horizontalmente em velocidades muito altas. Tem uma grande precisão no deslocamento, tu consegue posicionar eles praticamente onde tu quer para fazer uma inspeção, tirar uma foto de uma estrutura, alguma coisa assim. Tem a capacidade de pairar no ar, né, que é uma coisa que um drone de asa fixa não tem. E também não demanda grandes áreas nem equipamentos para pousos e decolagens. Quer dizer, se eu precisar decolar daqui, eu posso. Um drone de asa fixa ele vai precisar de uma catapulta ou então de uma pista, né? Isso aqui é um breve histórico aí da tecnologia, né, que surgiu aí, os drones militares lá pelos anos 30, né, em algumas guerras aí, né, como a Guerra do Golfo, e os drones civis, né, que surgiram aí paralelamente no meio acadêmico e também entre aeromodelistas, né, que estavam cansados ali de só decolar e pousar aviãozinho, né, resolveram inventar uma coisa nova que acabou servindo para alguma coisa. Então esse aqui é um dos primeiros modelos de drones que foram inventados, né, nessa época aí, ó, 2008. Eles não tinham ainda uma aplicação profissional, né? Era um sistema estritamente recreativo, baseado numa tecnologia de videogame, que é do Nintendo Wii, que serviu de base então para conseguir estabilizar um equipamento sem partes móveis, aí só pela variação de velocidade das hélices, dos rotores, né? Depois, com o tempo, aí, ele foi popularizando, né? Foram se resolvendo alguns problemas, como o tempo de voo, né? A duração da bateria, se tornou uma coisa um pouco mais sofisticada, com uma estabilidade de voo melhor, mas a aplicação profissional ainda era muito limitada, né? Lá por 2012 começaram a surgir aí os primeiros produtos com alguma utilidade mais avançada, né, que era a filmagem. Nessa época, o que começou a acontecer? Esse drone aqui é um drone que é muito utilizado pelo pessoal que faz vídeos para o YouTube. Então, com o uso de câmeras aí, que nem a GoPro, eles começaram a publicar imagens de altíssima qualidade, imagens aéreas de altíssima qualidade, que começaram a chamar a atenção aí
vários meios aí, corporativos, e o pessoal se deparou então com a possibilidade de fazer imagens que antes só eram conseguidas ali com o uso de helicópteros, aviões a um custo muito mais alto, né? Então, e deu aquela, pô, eu estou gastando aqui sei lá quantos mil para fazer uma imagem, e aquele guri está fazendo uma imagem melhor que a minha ali por uma fração do preço. Isso aí, né, gerou o vislumbre aí do mercado em grande escala. Lá por 2013 começaram a surgir os primeiros produtos focados no grande público, né? Começou a massificação, né? Em especial aí o Phantom, né? Que vocês devem conhecer aí, geralmente tudo que é bobagem que as pessoas fazem aí, que vai para a internet, para o YouTube, é com esse dronezinho aí, por causa do fácil acesso, né? Então ele é um equipamento barato, com características de voo muito boas, né? Mas ainda nessa época ele simplesmente voava, ele não tinha nenhum tipo de câmera nem nada de fábrica, ainda necessitava um conhecimento grande aí por parte do operador. 2013 e 2014, isso aí começou a ser resolvido, né? Começaram a surgir drones aí focados em filmagens aéreas. No caso esse é o Phantom 2 Vision Plus, né? Que tinha ali condições já de fazer vídeos em qualidade profissional, estabilizado. Isso aqui é um sistema de estabilização de imagem, depois eu posso mostrar para vocês do Phantom 3 ali que a gente trouxe. E também começou a diversificação do mercado, né? Novos fabricantes começaram a oferecer serviços e produtos também. É o caso da 3DR, a Yuneec e a Parrot. E aí a gente tem, né, um misto de equipamentos para lazer, equipamentos profissionais. E além desses aqui, começaram a surgir também empresas especializadas em projetos especiais, né? Ou seja, não existe um drone no mercado que faça determinada aplicação, mas então essa empresa ela vai e ela auxilia a compor uma solução para um uso específico, que é uma coisa que a gente também faz. Atualmente, então, né, a gente tem aí o início da segmentação do mercado, então não existia mais um produto disponível, passaram a ter vários produtos disponíveis aí dependendo da situação. Esse dronezinho que está aqui é o Phantom 3 Professional, que é esse equipamento que está aqui, que é um equipamento hoje considerado coringa, e ele serve para várias coisas, desde publicidade até serviços aí mais especializados. Alguns de vocês devem ter visto aí também, isso aqui é um lançamento, né? É um Phantom 4, que ele soma as características boas do Phantom 3 a algumas inovações, como sensores aqui anti-colisão, né? Então tu pode tentar bater ele numa parede aí, tu não vai conseguir. Aqui eu estou tentando passar um panorama para vocês do que existe de opções hoje, para caso vocês venham adquirir um equipamento, tá? O que o mercado oferece. Então, depois do Phantom, a mesma fabricante oferece um Inspire One, que é um equipamento mais voltado para publicidade mesmo. O diferencial dele é que ele tem essa câmera aqui embaixo, que ela tem 360 graus livres. E ele é controlado por duas pessoas. Tu tem um operador de drone, que é o piloto, e tu tem um operador de câmera, que vai controlar única e exclusivamente aqui a câmera. Isso aí é uma coisa que também é desejável em várias outras situações, né? Em inspeções técnicas mais específicas, tu pode também precisar de dois operadores e tem a opção disponível aí nesse equipamento. Esse aqui é o 3DR Solo. Na verdade, são empresas que tentaram, pelo menos até o momento, fazer concorrência à DJI, a DJI, né, que fabrica esses outros modelos que eu mostrei, mas elas não estão sendo muito bem sucedidas. Porque hoje, se vocês forem fazer, por exemplo, uma licitação para aquisição de um equipamento, e vocês optarem por um 3DR Solo, vocês provavelmente vão ter muita dificuldade depois em conseguir peça para manutenção, né? Ele é um equipamento menos difundido, né? Não tem aqui no Brasil nenhum representante oficial, né? Então isso é uma coisa a ser levada em conta aí, né, no momento da escolha de um equipamento. Esse é um outro, né, também uma tentativa bem bacana, aí, um equipamento que em vários aspectos até é melhor que os anteriores ali, que é o Yuneec Typhoon Q500. Que vai fazer, muito provavelmente, tudo que vocês precisam, mas que também, no momento em que der algum problema, que ele cair, que
quebrar uma hélice, alguma coisa assim, vocês vão ter dificuldade em aquisição de peças de reposição. E aqui um exemplo de um drone para um uso bastante específico, que é pulverização, que é o Agras MG1, também da DJI, né, que é um lançamento. E aí tu já foge daquele conceito de câmera voadora, né? Isso aqui já tem uma outra utilidade. O drone, na verdade, ele é um burro de carga. Ele é um burro de carga que voa e tu pode colocar nele qualquer coisa que tu precise, contanto que esteja dentro do limite de carga dele. Então as aplicações são realmente inúmeras. Dentro dessa linha aí de projetos customizados, também tem essas plataformas que seriam plataformas que vocês compram e adaptam aquilo que vocês precisam. Então, digamos que esteja precisando fazer uma inspeção, tem que fazer uma inspeção das estruturas aqui do prédio do CAERGS, por exemplo. Então, vocês podem ou comprar um equipamento pronto, ou então comprar um equipamento desses aqui que vocês vão embarcar com a tecnologia que vocês precisam, seja uma câmera térmica, seja uma câmera multiespectral, seja uma câmera de uma resolução maior do que aqueles ali oferecem. Então, vocês conseguem montar uma aplicação que atenda a necessidade de vocês. Isso aí também a gente, caso seja necessário, a gente tem condições de auxiliar. Aqui são exemplos de câmeras, né? Aqui tu tem uma câmera térmica, né? Que é uma câmera que te permite trocar a lente e tudo mais, não é uma lente de câmera fixa. E aqui é um exemplo de um sistema de estabilização de câmera que tu pode colocar uma câmera convencional nele. Tá? Também é uma coisa que se pode compor aí. No aspecto da regulamentação, o que nós temos hoje, o que é válido hoje, né? A legislação prevê que para operação qualquer aeronave deve ser autorizada antes. E uma instrução suplementar da ANAC de 2012 prevê que a emissão de autorização ela ocorre somente para pesquisa e desenvolvimento e treinamento de tripulação, ou seja, isso aí é a mesma coisa que dizer que não existe permissão de voo no Brasil, né? É uma situação que está sendo revista aí com a proposta, né, de regulamentação que a ANAC está desenvolvendo, aí já tem aí previsão de ser promulgada aí até o meio do ano, é a expectativa que a gente tem. Essa regulamentação aí, qual é que é Oi? Só um pouquinho. Pessoal, vocês podem me interromper a qualquer momento aqui, eu estou indo mais ou menos aqui nesse tempo aqui, mas por favor me interrompam. Oi, tudo bom? Sobre a questão da autorização ali, eu li um pouco sobre essa questão, ela é bastante crítica, né? Mas dentro daquilo que eu li, assim, ó, o uso civil, né, o uso particular, ele tem toda essa cobrança. Sim. Mas órgãos públicos não estão sujeitos. É diferente. Por exemplo, uma Secretaria de Segurança, uma brigada, uma polícia podem fazer uso desses equipamentos sem nenhuma restrição da ANAC. Fora a questões de espaços, locais, público, né? Mas eu não preciso pedir uma autorização para poder fazer um voo. Tu precisa ter contato com, por exemplo, com o DCEA, que é o órgão de regulamentação de espaço aéreo. Sim. Né? Tu precisa fazer uma solicitação de emissão de NOTAM e tudo mais. Agora, realmente, os órgãos públicos eles têm toda uma outra situação. Né? Por exemplo, se vocês quiserem fazer um trabalho aí de localização de focos de mosquito, né? Existe toda uma facilidade aí para que vocês consigam a autorização, né? Então, é uma realidade diferente, né, do civil. Numa operação na área de segurança, por exemplo, frequentemente a gente vê o uso de helicópteros, né, em situações de operações da polícia. Isso poderia ser substituído por um drone, né, sem a necessidade, vou fazer uma operação, eu tenho que pedir uma autorização. Pelo que eu entendi, ele estaria autorizado pela característica do órgão. É que tu não pode decolar com uma aeronave sem informar o órgão competente, que é o DCEA, de que tu vai estar voando com aquela aeronave naquele local, naquele dia. Mesmo se eu for um órgão público? Não importa, porque naquele mesmo local pode estar passando um helicóptero. E aí tu pode ter uma colisão. Então, quem que cuida para que não existam colisões, não existam acidentes? É o DCEA. Mas isso não é o mesmo procedimento de um helicóptero?
Sim, mas um helicóptero, antes de decolar, ele precisa. Ele tem um plano de voo. Sim, mas tudo bem assim. Uma coisa é eu ter uma autorização prévia, outra é eu comunicar que eu estou fazendo uma operação. No caso dos drones, por exemplo, a gente teve em São Paulo, alguns meses atrás, na Drone Show, né, a gente teve uma apresentação do Roberto Honorato, que é o representante da ANAC, e também, agora não me recordo o nome lá, do representante do DCEA. E qualquer aeronave que decole, independente do tipo que for, ela precisa ter ali a emissão de um documento. No caso de drones, o que eles propuseram era que essas autorizações deveriam ter 48 horas de antecedência para que tu pudesse decolar um drone. É uma coisa que a gente está brigando, eu faço parte da ABM, que é a Associação Brasileira de Multirotores, e a gente tem brigado com eles porque para muitas aplicações de drones esse prazo de 48 horas aí ele não é real, entendeu? Por exemplo, tu está tendo sei lá, uma catástrofe, ou então é um protesto, alguma coisa, e tu é uma polícia, tu é uma força policial, tu utiliza drones. Tu não vai dizer assim, pessoal, sentem aí um pouquinho que eu vou pedir autorização aqui e vocês continuam depois de amanhã. Então isso ainda está sendo visto. O que o pessoal do DCEA falou, e até eu vou comentar aqui, que eles já colocaram em prática todas as normas dele, né, ao contrário da ANAC, é que isso aí é um conjunto de regras vivo. Eles querem trabalhar para melhorar, mas o que eles conseguiram fazer até o momento foi isso. Entendeu? Então, mesmo a Procergs, ou mesmo o governo do estado, ou a prefeitura, se for utilizar um drone para fazer uma vistoria, ou então, um caso de segurança, ou então localização de mosquitos, coisas assim, precisa pedir uma autorização com antecedência. Outra característica também é o uso recreativo, né? Se eu pego lá um lugar, um sítio, eu posso fazer o uso, mas daí tu tem dentro das limitações de altura, distanciamento, sem pedir nenhuma. O problema é quando, de fato, eu vou para áreas que tem população, que envolve... Uma dúvida que o pessoal tem, por exemplo, é com o uso de drones em regiões rurais, né? Pô, eu estou no meio do nada. Então eu quero pegar o meu dronezinho ali, eu quero voar e eu quero irrigar minha plantação com esse drone. Por que eu preciso avisar alguém, né? É pelo mesmo motivo. Porque nas áreas rurais você tem aqueles aviões rurais que voam, às vezes, rente ao solo. Né? Então, se eu vou decolar com o meu drone ou se eu vou decolar com o meu avião, eu tenho que avisar, né, a autoridade para que não exista nenhum tipo de colisão, nenhum tipo de acidente. Na verdade, parece só Chile e França que tem alguma legislação bem específica para isso. A maioria dos países ainda está na mesma situação. Na América Latina, sim. No mundo tem vários casos. No mundo tem vários outros países que têm já uma legislação bastante específica. Nos Estados Unidos é uma história bem mais longa, né? Tu tem ali uma série de fases que estão sendo implementadas, só que a ambição deles ali é muito maior, né? Eles falam em aerovias, em controle de tráfego automatizado para drones, entregas com drones, né? A gente ainda está engatinhando, é uma coisa muito mais simples, né? Beleza. Oi? Só uma dúvida um pouco. Eu não sei se tu sabe se alguém já citou isso em algum lugar, o uso de transponder em drones para justamente solucionar todos esses problemas. Algumas classes aqui, a ANAC ela dividiu os drones aí em 3 classes, né, com base no peso, que também é uma coisa que pode ser questionável, mas que foi a forma que eles encontraram de fazer essa divisão. E drones de classe 1, classe 2, eu acho que não em todas as aplicações, mas vai ser necessário o uso de transponder. Os drones de classe 1 eles vão seguir exatamente a mesma legislação das aeronaves tripuladas, né, sem diferença nenhuma. Já essas outras duas aqui, que são as mais utilizadas, né, pelo mercado aí, sobretudo a classe 3, é tudo mais facilitado. Então aí algumas características, né, no caso dos drones de classe 1, a regulamentação prevê que equipamentos desse porte sejam submetidos ao processo de certificação similar ao existente nas aeronaves tripuladas, com os ajustes dos requisitos de certificação ao caso concreto. Uso de classe 2. Esse aqui é um drone de pulverização aí, ele tem parece um helicóptero, né, mas
segue a mesma legislação. E para esse caso, aí, o regulamento apresenta os requisitos técnicos a serem observados pelos fabricantes. A aprovação do projeto ocorrerá apenas uma vez e os equipamentos serão registrados no Registro Aeronáutico Brasileiro. O que isso aqui significa? Significa que se eu desenvolver um equipamento desses aqui e eu quiser vender no mercado, eu vou ter que homologar ele em todos os órgãos e preencher todos os requisitos, que são testes de voo e uma série de outras coisas que não vão ser necessárias, por exemplo, para os drones de classe 3, que são esses que vocês estão vendo aqui, que são os que a gente trabalha. Então, esses equipamentos aí com peso menor de 25 quilos, foi criado ali um conjunto de regras simplificados. Né? E eles exigem basicamente ali que tu tenha um equipamento todo ele homologado na Anatel. Por exemplo, eu utilizo esse rádio aqui. Esse rádio aqui ele não foi comprado no Brasil, né? Mas eu tive que fazer um processo de homologação dele junto com a Anatel para eu poder utilizar. Também vai ser necessário que tu tenha um manual do equipamento, que tu tenha ali uma série de documentos. Depois eu posso passar para quem tiver interesse aí o resumo da proposta da ANAC, o resumo da proposta do DCEA, tá? Com bastante detalhes aí com relação a essa regulamentação. Isso aqui é um caso, né, que é incrível que toda palestra que eu dou aí, o curso, o pessoal tem essa ideia, né, de utilizar ele para coisas aí não muito um pouco condenáveis, E aí isso aqui, oi? Não, para pessoas normais. E isso aqui é o seguinte, né, tem muitas situações que o drone é um simples personagem, né, que tu não precisa de um drone para caracterizar isso aqui como um delito, né? Então tem muitas situações aí que simplesmente já existe regulamentação e que te proíbe de fazer essas coisas aí, e tu vai ter consequências legais aí com o uso de drone ou sem uso de drone. Então, com relação ao DCEA, isso aqui é muito interessante, né? O pessoal esperava aí pela regulamentação da ANAC, e daqui a pouco o DCEA ele se adiantou e publicou o ICA, né? A ICA 140, em novembro de 2015, para fazer a adequação dos drones às regras do espaço aéreo. Só que o problema é que muitas dessas regras que constam aqui na ICA 140, elas dependem da regulamentação da ANAC para tu poder obedecer. Por exemplo, tem locais aqui desse documento que dizem que tu precisa de uma autorização da ANAC, que é uma coisa que a ANAC ainda não tem pronto, ou seja, a gente busca hoje obedecer o que é possível dentro dessa regulamentação. Então, ela, entre outras coisas aí, ela define que um veículo aéreo não tripulado nunca vai ter prioridade sobre aeronaves tripuladas, né? Ela define aí procedimentos para solicitação de uso de espaço aéreo, que é aquilo que a gente estava conversando, e também define as regras aí para uso de drones em espaço confinado, que isso aí é uma área fechada, né? Eu posso voar, por exemplo, dentro de um estádio, se eu quiser, e a resposta é sim, né? Em um espaço em propriedade privada, quem é o responsável pelo voo é o contratante, o contratado, né? E as pessoas que estiverem ali dentro, elas têm que ser anuentes, né? Ou seja, elas têm que ser informadas que vai ter um drone e elas têm a opção, né, de estar ali naquele local ou não. A Anatel é uma questão muito simples, né? Simplesmente tu precisa fazer a homologação do equipamento com eles. Tu não pode prestar serviços ou então desenvolver ou qualquer outra coisa que não tenha a homologação da Anatel. Aqui é uma coisa interessante porque, por exemplo, aqui esse equipamento, ele também é importado e ele não tem homologação da Anatel. A gente teve que fazer todo o processo e no final do processo aí, eles te pedem para ir no Google buscar o selo da Anatel e depois ir no Photoshop e colocar o código de autorização deles e tu tem que colar com Durex ou alguma forma melhor no teu equipamento. E essa homologação ela é necessária para cada unidade do equipamento que vocês adquirirem, né? E cada homologação custa R$200. Mas pelo menos tu tem a forma de atender, né? Diferente da ANAC que ainda está se enrolando.
Tudo ok até aqui, pessoal? Às vezes eu vou um pouco mais rápido, um pouco mais devagar. Sei que sempre tem dúvida. O rádio também precisa ser homologado pela Anatel? O rádio também. Inclusive, o Phantom, aqui, ele tem mais do que o rádio. Ele tem o drone, que é um emissor de radiofrequência. Isso aqui que se chama gimbal, que é a parte da câmera que também tem um número serial, que também emite radiofrequência. E tu tem o rádio. Então, quando tu vai fazer a homologação desse equipamento, aí tu tem que informar 3 equipamentos. E aí os 3 são autorizados ou não. No caso dele, chega a ser quase que uma formalidade, porque tanta gente tem esse equipamento e tanta gente já fez esse processo, que tu simplesmente vai na internet e tu já pega todas as informações que tu tem que preencher no site da Anatel. Então não tem muita frescura. Agora, se tu vai, por exemplo, montar um equipamento, como isso aqui é um octacóptero, né? Ele tem 8 motores, e é para levantar bastante peso. Onde tu está fazendo cálculos, tu está comprando peças, tu está compondo uma solução específica, aí o buraco é mais embaixo, porque daí tu tem que sair atrás dessas informações, né, e eles exigem, inclusive, demonstrações físicas, né? No caso disso aqui tu não precisa. Existe ali uma boa-fé, tu manda os documentos, diz o que é e eles não te cobram. Eles sabem que esse equipamento é assim. Mas no caso disso aqui, tu vai ter que ir até lá, tu vai ter que demonstrar, eles vão colocar em equipamentos para medir se a frequência é realmente aquela e tudo mais, daí tu consegue homologar o teu equipamento. É um processo bem mais trabalhoso daí. Alô? Acho que respondi. Aqui. Tá bom. Oi. Antes de entrar aí, ainda com relação a esses equipamentos, supondo que tu conseguiu homologar tudo, autorizações para voo, como é feita a monitoria do voo? Como é que é feito o controle do voo? Assim, a base tem que estar onde? Tem que estar perto? Tem edifício no meio? Como é que tu controla? Como é que tu faz isso? Então, começa que se tu for seguir todas as normas, tu vai fazer uma solicitação de NOTAM para o DCEA, que é a solicitação de uso do espaço aéreo. Eles podem não te dar essa permissão, né? Então, dependendo do local, começa por aí. Supondo que eles te deram a tua permissão, né? Tu vai fazer um voo ou em área rural ou em área urbana. Se tu for fazer em área rural, é muito mais tranquilo. Se tu for fazer em área urbana, tu tem que seguir algumas regras que ainda não estão vigentes da ANAC. Uma delas é que tu não pode, esse voo ele tem que ser no mínimo 30 metros distante de qualquer outra pessoa não anuente, né? Ou seja, pessoa não necessária ao voo. Então, atendeu essa solicitação, aí tu parte de uma análise de risco, né? Tu tem que ter ali uma série de informações já estabelecidas. Por exemplo, um local de voo, um local de decolagem seguro, né? Um local de pouso de emergência. Se por algum motivo tu não puder pousar naquele local, ou algum outro local que tu possa pousar, tem que pensar nas contingências ali, nos riscos envolvidos, né? Então, é claro que tu sempre vai querer voar num local ideal, mas vai ter alguns locais onde tu vai ter que tomar decisão. E, segundo a legislação, o piloto remoto, ele é o responsável por fazer o voo ou não, né? Então, vai também partir um pouco, em última instância, ali, da experiência do piloto de saber se ele pode decolar ou não, né? Se ele decidir que ele pode decolar, ele está se responsabilizando, né, diretamente ali pelo voo, pelas consequências, pelos problemas que venham a acontecer. Assim como ele pode também optar por não decolar, né? Isso aí é uma coisa que também eu cito aqui, que o cliente, né, seja um cliente interno ou um cliente externo, ele vai solicitar o serviço, vai demandar, mas não é ele que decide se tu vai fazer o voo ou não, é o piloto. Então tem todas essas etapas. Não sei se era nesse sentido aí a tua dúvida. Qual é a altura que um drone pode atingir? Depende do equipamento. Esse Phantom aqui que eu cito, porque é o mais vendido e o mais utilizado, ele tem uma altitude limitada pelo software em 500 metros. Tá? Um drone, na verdade, ele pode ficar subindo indefinidamente até a bateria dele acabar. Então, se tu for utilizar um drone que não é limitado pelo software, esse aqui, por exemplo, tu vai ver no YouTube vídeos que o pessoal vai acima das nuvens, né? Faz loucuras, né?
Então, mas por uma questão de segurança, estabeleceu-se que 500 metros aí é suficiente para a grande maioria das aplicações, né? E todos os fabricantes que oferecem produtos prontos, eles já colocam uma limitação mais ou menos nessa faixa. Que é diferente do alcance horizontal, né? Eu posso subir 500 metros, mas ele tem um alcance horizontal de até 5 quilômetros. Né? Esse outro aqui, e esse aqui que está sendo montado, ele já usa um outro sistema de rádio lá que tem um alcance ainda maior. Mais alguém aí quer ter alguma dúvida, alguma coisa antes de continuar? Não? Então vamos em frente aqui. Então a gente falou aí sobre a Anatel, que é um processo bastante tranquilo, apesar de um pouco oneroso aí. E a gente parte então para o mercado e aplicações. E aqui eu acho que é mais o interesse de vocês, né, porque a gente tem aí uma seara praticamente infinita de aplicações de um drone. Né? Estima-se aí em algumas centenas de aplicações, e a cada dia e a cada mês esse leque aí abre ainda mais com o avanço da tecnologia. Por isso que é tão difícil para emitir aí um conjunto de regras que podem ficar obsoletas aí em questão de alguns meses. Né? O uso profissional, independente da área, ele tem aí essas características. Né? Então, são centenas de aplicações potenciais, dos quais dezenas de mercados são atualmente viáveis. Né? Isso aqui é uma coisa assim, não existe um mercado de drones. Né? O mercado de drones é o mercado de venda de drones. Né? Mas existem inúmeros mercados para drones. Né? E aí, nesse sentido, aí, eles são bastante versáteis. Todas as áreas exigem especialização, ou seja, ninguém vai te contratar porque tu sabe pilotar um drone. Ou ninguém aqui vai comprar, a Procergs não vai comprar um drone simplesmente para voar. Então, a pessoa que está operando, ou o auxiliar, ou o operador de câmera, ele tem que ter alguma especialização. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, no mercado agrícola, provavelmente eu preciso, ou então alguém que está junto no projeto tem que ser um engenheiro agrônomo. Né? Se eu vou trabalhar fazendo uma inspeção de uma obra civil, eu preciso de um engenheiro civil, ou então de um engenheiro mecânico. Então, isso aí é uma outra característica. Né? E todas as atividades aí, elas dependem de fatores externos. Né? Então, eu trabalhei muitos anos aí com TI, que é uma coisa bastante tranquila, no sentido de que tu senta na frente do computador, tu faz o teu trabalho independente de qualquer situação. E quando tu está falando de uma atividade externa, né, por mais que seja a tua urgência, né, tu fica dependente ali de vários aspectos, como chuva, vento, interferência magnética, radiação solar, né, que interfere com o GPS. Então, os drones eles têm uma série de sensores, e se eu tentar voar, por exemplo, ao lado de uma obra, onde tem uma estrutura metálica muito grande, que gera uma forte interferência magnética, o drone ele nem decola. Ele vai te dizer assim, procura outro lugar para decolar. E em voos que exigem de forma muito intensa o GPS, para ele saber onde ele está, tu vai tentar evitar dias em que a radiação solar esteja muito forte, né? Porque tu vai ter uma intermitência. Uma hora ele vai estar posicionado, o GPS ele é utilizado para posicionar o drone também para auxílio para ele saber que altitude ele está. Então tu vai estar com o drone posicionado fazendo um trabalho, daqui a pouco ele vai perder o sinal do GPS em função da radiação e vai começar a se desgarrar. E nesse se desgarrar aí podem acontecer algumas coisas complicadas. Então, primeiro mercado aí que eu queria mostrar para vocês, que é o próprio mercado de publicidade, né, e endomarketing, que exige aí um bom conhecimento de fotografia. Vou mostrar um videozinho rápido para vocês aí que a gente fez com esse equipamento. É um vídeo de demonstração. Esse foi um trabalho realizado para a Prefeitura de Porto Alegre e para a campanha do IPTU.
Então esse aí, como eu falei, foi um trabalho que a gente fez para a prefeitura. Vocês vejam ali que são imagens aqui em meio urbano, né? E em cada uma das decolagens foi feita ali uma análise, né? E o piloto tomou a decisão de decolar ou não. Então esse aí é o primeiro uso que se pensa, né, de drones, por isso que tem tantos equipamentos que já vêm com câmeras acopladas aí, né, que é a captação de imagens para publicidade. Essas também são algumas fotos aí feitas por nós. Porto Alegre, à noite. Aplicações aí no campo da saúde, né, que é, por exemplo, focos de mosquito, é uma solução adotada por muitos municípios. Se vocês buscarem no Google aí, vocês vão ver que não é brincadeira, é realmente... Rafael, tem uma pergunta aqui do chat. O pessoal está querendo... O Vandré quer saber da autonomia do quadricóptero. Tá, quadricóptero é como a gente chama os drones, né, em função do número de motores. Então esse aqui seria um quadricóptero. Né? Esse outro aqui, né, que tem 8 motores, seria um octacóptero. Aí nós temos também os hexacópteros e tricópteros e tudo mais. No caso do quadricóptero, depende muito do fabricante, depende muito das especificações do equipamento. O Phantom ele vai ter de 20 a 25 minutos de autonomia. Tá? Phantom 3. O Phantom 4 ele tem em torno de 28 minutos. Isso aí é até 28 minutos, depende muito do tipo de voo. Se for subir para ficar parado, ele vai voar mais. Se tiver que deslocar, vai cair esse alcance, né? Mas existem equipamentos feitos, desenvolvidos por empresas mais especializadas, que não são equipamentos de massa, que conseguem chegar aí a mais de 1 hora de autonomia, né? Então, existe aí essa variação aí em função da aplicação, né? Às vezes tu tem drones que eles precisam ser mais ágeis, mais rápidos, eles vão consumir mais, assim como tem projetos, por exemplo, para análise de conflitos de tráfego, que foi um trabalho que a gente já fez, que o drone precisa simplesmente subir e ficar parado ali pelo maior tempo possível, filmando para baixo, né? Uma rodovia, alguma coisa assim. Então ele não precisa de nada além do que a capacidade de se sustentar no ar. Então isso aí varia bastante, mas fica nessa média aí, 20 a... diria 15 a 30 minutos na sua maioria. Tem mais alguma pergunta online aí? Não. Não? Tá. Então voltando aqui, ó, essa aqui é a página que eu falei lá que mostra as regras, né, a regularização rápida de drones para combate ao Aedes aegypti, né? Isso é uma coisa atual aí que tem sido utilizado aqui o site, ó, por vários municípios, né? E são muitos mesmo que estão fazendo isso aí. A gente fez já uma apresentação na Procempa lá, né? A gente foi chamado e foi lá apresentar algumas soluções e deixou lá a flyer aí à disposição caso o município precisasse. Uma outra aplicação aí que é bastante ampla é a aplicação no campo da segurança, né? Aqui a gente está falando aí em fiscalização de áreas invadidas, que muitas vezes não é possível fazer, né, por meio terrestre, aí, por dificuldade de acesso. Então o drone aí, ele resolve esse problema aí de uma maneira muito, muito prática, né? Aqui um exemplo, né? Suporte ao policiamento. Tem alguns municípios aí, no caso aqui é Arcos, que está utilizando aí drones aí para apoio à polícia, né? Também tu pode utilizar aí no caso de perícias, né? Monitoramento à distância, isso aí que tu tinha dito, né? Que também é muito útil o uso de drones. Aqui eu coloquei um show, né? Mas na verdade eu queria fazer menção em aglomerações, né? Protestos, passeatas, coisas assim que muitas vezes também tu precisa de uma visão maior para entender o que está acontecendo. E uma viatura, né, equipada com um drone ali, como um Phantom, por exemplo, eles podem estacionar, né, e decolar com o drone e fazer um percurso de alguns quilômetros ali pelo drone e fazer uma análise antes de deslocar um efetivo ou alguma coisa assim para saber o que precisa ser feito ali para conter a situação, ou pelo menos garantir a segurança. Isso aí é uma outra aplicação também bastante especializada,
né, no campo da segurança aí, que é análise de terreno e escoamento. A gente teve um case lá em Santa Catarina, não a Flyware, mas a Secretaria de Segurança Pública, da Defesa Civil, fez lá de fazer o mapeamento, o relevo de um terreno lá de risco, e em cima desse mapeamento aqui, desse levantamento, foram utilizadas fórmulas ali para calcular ali o escoamento da água. Então, como estava prevista uma grande chuva, eles conseguiram se antecipar e identificar quais as áreas que seriam mais afetadas, né, e com isso aí eles conseguiram resolver ali uma situação que poderia ter sido uma catástrofe, né. Então, nesse aspecto aí também, o uso de drones aí, ele é bastante útil. Deixa eu só te fazer uma pergunta ali. Naquele exemplo anterior ali que tu mostrou de policiamento, né? Aí? A pergunta é a seguinte: eu posso usar o drone para fazer uma filmagem, né? Ou eu posso também utilizar ele para fazer uma transmissão da imagem para uma câmera, né? Que o piloto esteja ali fazendo acompanhamento? Isso é possível? Não sei se eu te entendi. Uma coisa é eu gravar um vídeo. Sim. Né, e tá lá na câmera, quando o drone voltar, eu baixo o vídeo. Sim. E tenho a informação que eu quero. Outra é se de fato eu consigo fazer a transmissão do que eu estou vendo. Sempre vai ter a imagem em tempo real. Tá, sempre o piloto vai ter a informação ali e ele pode dirigir o seu voo conforme as imagens que ele está obtendo. Oi? Sim, eu vou mostrar aqui. Até porque o voo com linha divisada, que também tem várias situações em que tu pode ou não fazer determinadas coisas de acordo com a legislação da ANAC, depende se tu está fazendo um voo com linha divisada. Só que a linha divisada ela acaba ali em, sei lá, 100 metros, daqui a pouco tu já não enxerga mais o equipamento. Então, por exemplo, isso aqui é um óculos que eu adapto, né, um celular, no caso desse aqui, e o Phantom, todo o controle dele é feito através de um tablet ou de um smartphone. Então ali tu vai receber uma imagem, ali tu vai definir parâmetros de voo e tudo mais. No caso do Phantom. No caso de outros equipamentos aí mais específicos, como esse aqui, por exemplo, ele vai ter uma câmerazinha que vai fazer uma transmissão e tu vai receber no monitor, que pode ser também um óculos, né? Ou então pode ser um monitor externo, como pode ser um computador, né? Então, esse controle aí todo tu tem, né, no momento de uma aplicação na área de segurança, eu poderia ter esse equipamento fazendo, por exemplo, numa invasão, né, ou alguma ocorrência, eu poderia estar transmitindo para o piloto e ao mesmo tempo fazendo uma retransmissão para uma central de comando e controle Secretaria de Segurança, que teria lá nos seus monitores a informação em tempo real daquilo que estaria ocorrendo ali naquele momento. Sim. Tem equipamentos como esse aqui, ó, a imagem é transmitida por receptor e aqui tu tem uma saída HDMI, né? Isso aqui não é padrão de fábrica. Isso aqui a gente inseriu uma saída HDMI nele. Com essa saída HDMI eu posso colocar, por exemplo, eu posso ter no local um notebook, né, com uma placa de captura, e aquilo ali está fazendo um streaming para uma central, né, por exemplo. Isso é transmitido por sinal de rádio. Do drone para o rádio. Da câmera para a estação base. Do drone para o rádio é 5.8 GHz. Qual é a qualidade da imagem que eu consigo transmitir? É muito boa. Essa aqui ele transmite em tempo real em 720p, que é HD. Né? A maioria dos equipamentos aí que não tem um link digital, como esse aqui, né, utilizam um link analógico, daí a qualidade VGA. Em tempo real. A imagem gravada ali é 4K. Tu falou... Tá ligado? Falou alguma coisa em termos de autonomia de 28 minutos, né? Depende do equipamento, de 15 a 30 minutos. Uma vez que acabe essa bateria, quanto tempo ele está pronto para voo de novo? Quando ele está pronto para voo de novo? Quanto tempo leva para carregar a bateria de novo? Ele tá num evento mais longo, digamos assim, que tem que cobrir. Qual é a estratégia no caso, né? Múltiplas baterias. Múltiplas baterias, múltiplos drones. Geralmente o que acontece? Para a maioria dos trabalhos, a gente leva de 3 a 5 baterias. Né, que começa aqui. Ele me informa aqui se ela está carregada ou não.
nem todos têm essa possibilidade aqui de saber se está carregado. Então, tu tem todo um trabalho, né? Quando tu vai fazer uma missão, o trabalho começa no dia anterior, que é verificando, vendo se está tudo carregado e tudo mais, né? Mas na hora lá, o que se faz é exatamente isso. Tu decola com uma bateria, né? No caso do Phantom, ele é uma ferramenta muito bem desenvolvida ali, então tu tem um medidor ali que te diz quantos % de bateria tu tem. E no momento em que ele chega em níveis críticos que tu configura, ele começa a te avisar e, em último caso, antes da bateria acabar, ele pousa automaticamente, né? No caso de um equipamento desses aqui, tu tem outros controles. Tu pode também configurar, né, um drone, ele tem um computadorzinho ali dentro, onde tem um software, né? Então esse software aí tu pode customizar ele, se tu tiver o conhecimento, né, de programação, a maioria é feito em C. Tu pode desenvolver soluções ali e definir, inovar, né, ter uma solução diferente, mas a maioria tu especifica. Se tu quer que ele pouse, se tu quer que ele te avise, ou então não. Tu quer que ele voe até a bateria acabar, né? Tem situações, por exemplo, se tu vai fazer um voo sobre o mar, né, ou sobre um rio, e a bateria começar a ficar fraca, tu não quer que ele pouse, né? Tu quer ter a chance de chegar onde tu tá, né? Então tu configura ele para que ele não pouse de forma nenhuma. Você está falando sobre inovar, fazer aplicações. Seria possível, por exemplo, dentro daquele caso lá que eu estou fazendo um monitoramento, né, eu passar a informação para uma central e lá na minha central tem outro software que usa uma característica lá de reconhecimento facial em cima da imagem que está sendo transmitida, vai automaticamente pesquisar nas bases se ele reconhece ou não aquele sujeito lá como um criminoso, algum procurado. Isso seria perfeitamente possível, né, com as tecnologias aí, a gente desenvolver algo parecido, se é que já não tem pronto. Sim, a gente, né, Alexandre, a gente fez aí, tá com um piloto, como é que é o nome da empresa? Face First, que é uma empresa aí líder aí no mundo, né, de tecnologia de reconhecimento facial. Você está fazendo a integração disso já com a aplicação. Nós fizemos algumas provas ali de conceito, né, porque tu tem alguns critérios a serem atendidos, mas a tecnologia ela é perfeitamente possível. Não é ficção. Tu pode, inclusive, assim, nós já fizemos um trabalho onde a gente precisava monitorar tráfego, em que a gente precisava ter ali uma grande disponibilidade do equipamento em solo. Então, nesse caso, né, até te respondendo, quando tu precisa ter isso aí, tu trabalha com 2 drones. Um vai ficar ali paradinho até a bateria começar a ficar ruim, depois tu vai subir o outro, pousar esse e ficar fazendo isso aí. E numa situação onde tu precisa, né, manter um monitoramento constante, até tentar aplicar alguma tecnologia de reconhecimento facial, que nesse caso aqui é possível, já que tu tem uma qualidade muito boa do vídeo, né, 720p, tu pode também trabalhar, né, ou com troca de baterias ou então com múltiplos drones. Uma última não, vou fazer outras perguntas também. A questão de visão noturna, né? Tu tem também equipamentos, câmeras que trabalham com a possibilidade de, mesmo à noite, você fazer, seja por questões térmicas, eu não sei qual é a tecnologia que é utilizada para isso. Eu tô pensando tudo na parte de segurança, né? Sim. Tu tá lá, normalmente numa operação se usam helicópteros ou coisas desse tipo, um drone poderia mais facilmente apoiar uma equipe de terra para localizar por sensor térmico, alguma coisa durante uma perseguição, alguém que está escondido dentro de um determinado lugar. Isso tem tecnologia também? Tem, inclusive pronta. Pronta né? já. Pronta. A DJI ela vende esse outro modelo que eu falei, que é o Inspire One, que tu pode desacoplar a câmera RGB dele e colocar uma câmera térmica que eles já vendem, que é um equipamento que eles desenvolveram junto com a FLIR. Né? Então, tu compra o equipamento, decola aqui, e tu tem vários espectros ali de visão térmica que tu pode utilizar. E aí é a mesma coisa que aquelas cenas que a gente vê na TV ali, né, do ser humano vermelhinho caminhando no meio do escuro. Isso aí é realidade, também tem disponível. Aqui no estado você já fizeram alguma experiência, ligação com órgãos de segurança? Não, nesse sentido aí não, porque são equipamentos bastante caros. Né? Uma câmera térmica e o equipamento que carrega ela, a gente está falando de equipamento aí de 70 mil. Né? Então... isso era uma pergunta que eu tinha, se a gente fala sobre esses equipamentos aqui, estava olhando aqui, o Sandro pesquisou, isso aí está em torno de quanto um equipamento desses aí, né? E depois assim, e se eu botar uma câmera, né, uma série de tecnologias, pensando numa aplicação
Por exemplo, na área de segurança, isso eu já estou falando de investimento de 70 mil, 100 mil. Dependendo do que tu Aqui busca, sim. Aqui eu compro por quê? Por 4 mil, 5 mil equipamento desse tipo? Sim. É que quando a gente fala no custo, tu tem o custo do equipamento e todo o custo que está por trás. Né? Então, esse equipamento aqui, o que ele vai fazer? Ele vai te gerar imagens e tu faz o que tu quiser com ela. Mas se tu vai comprar uma solução completa, tu está falando do equipamento, tu está falando do treinamento, tu está falando do eventual software de processamento de imagem, né? E de toda a parte que tem por trás. Tem a questão da manutenção, né? E depois isso aí eu vou mostrar para vocês aqui, que é uma dúvida, né, que ocorre quando tu vai decidir entre comprar o equipamento ou terceirizar, né? Tá. Mais uma perguntinha aqui. O André quer saber se pode acontecer do drone perder o contato com a base e ir embora. Pode. Pode. Não, ele é um equipamento, ele é um equipamento composto por hardware e software. Esses equipamentos aqui, eles são muito bem testados, principalmente esses aqui de mercado. E quando tu compõe uma aplicação, tu também vai utilizar software de mercado muito bem testado, então os riscos são baixos. Mas tu pode ter uma situação em que o drone está se posicionando por GPS e em determinado momento ocorre ali um erro de leitura, alguma coisa, e ele acha que não está aqui, que ele está 5 km para lá, e ele vai tentar corrigir a posição dele. É uma situação que também entra naquilo que eu tinha comentado ali com outro colega ali, que parte das situações que tu tem que administrar. Então, nessa situação aí, o que o piloto tem que estar apto a fazer? Ele tem que desligar o GPS. E aí tu passa para o voo manual, que é uma situação bem mais complicada, mas que tu também tem que estar treinado para aquela situação, né? Mas pode acontecer. Então, aqui a gente está falando sobre segurança, que naturalmente aí é um dos assuntos mais interessantes, né? E as aplicações, elas são imensas. Isso aqui é uma foto de Porto Alegre, né, ali do Marinha do Brasil, que é a avaliação de impacto causado por catástrofes também, né, que é uma coisa aí que os drones aí podem ser bastante úteis, né. Infraestrutura, fiscalização e monitoramento de obras públicas, isso aí é muito bacana. A gente fez alguns trabalhos, por exemplo, com CEPA, né, durante as obras ali, em que de tempos em tempos a gente era demandado a chegar lá e fazer fotos do andamento das obras, então eles tinham condições de saber se estavam no prazo, se estavam fora do prazo, e isso aí é uma coisa que pode ser aplicada aí também em obras públicas, né. Isso aqui foi fez parte de um trabalho não de monitoramento, né, mas de publicidade, né, que eu citei que a gente fez aí para a prefeitura. E aqui são as obras da Bento lá, né. Geoprocessamento também é um segmento bastante interessante, ó. Vinhedo aí utilizando para atualização cadastral de áreas ocupadas do município. Isso aí, os municípios que utilizam essas bases geolocalizadas, o que eles vão fazer? Eles vão utilizar um avião, né, para mapear o município todo. Mas depois que tu tem todo o município mapeado, tu não vai decolar um avião para atualizar um bairro, né? Então, para tu atualizar um bairro, muito provavelmente tu vai utilizar um drone. Está desligado. Bah, enquanto ele... Só uma pergunta mais técnica. Tá. Na verdade, assim, você falou da parte da regulamentação da Anatel e vimos regulamentações. Na verdade, dessa estrutura toda, ainda não existe a regulamentação da ANAC. Provavelmente não existe uma regulamentação de pilotos, ou todo mundo pode pilotar ele ainda, vai virar uma profissão dentro de algum tempo. E dentro disso temos uma outra condição tecnológica. Na verdade, tudo isso funciona por radiofrequência, um sistema de autointerferência. Os sistemas populares, aqueles consumidos em massa, eles têm uma base de radiofrequência igual. Se eu colocar eles no mesmo lugar, eles vão se autocompletar e vão dar pane estrutural. Sim. Como isso está sendo resolvido numa grande pensamento, e aí o pensamento americano, para mim, é o mais correto, da implantação de infovias e estruturação em grande escala, como é que isso está sendo visto por nós aqui? Ou para nós ainda é uma consequência, se eu usar no sistema de monitoramento para a polícia,
Eu vou ter que ter especificações técnicas de radiofrequências que evite que outras estruturas entrem, mas como isso não está sendo visto, por exemplo, eu posso ter que o meu brinquedo de carrinho a controle remoto interfira num drone na sua altitude, porque ele vá que invada a frequência e o se recoloque. Como é que isso está sendo tratado? Não, isso aí é uma coisa difícil hoje de acontecer. Por quê? Antigamente se utilizava uma faixa de frequência de 72 MHz, onde tu tinha que fazer um controle de canal, que canal que tu está usando, né? Hoje em dia se utiliza um sistema se chama de spread spectrum, que ele é digital. Tu pode ter N equipamentos funcionando em 2.4 GHz ou N equipamentos funcionando em 5.8 GHz. Eles vão, no momento em que tu configura o rádio para falar com aquele drone, ele vai ignorar os sinais de outros equipamentos. Então, o que tu pode ter de problema são interferências imprevisíveis, indesejadas, né? Por exemplo, se eu estou fazendo uma inspeção de uma torre de celular, apesar de não ser a mesma frequência e nem nada, né, pode ser que alguma harmônica dessa radiofrequência interfira com o meu equipamento e me dê algum problema. Mas os equipamentos hoje eles são desenvolvidos para conversar só entre o RPA e o rádio, né, e ignorar mesmo equipamentos similares. Tanto que eu posso ter 5, 10 equipamentos exatamente iguais, feitos pelo mesmo fabricante, operando na mesma situação. Lá nos Estados Unidos, tu citaste aí a questão das infovias, eles têm lá uma ambição muito maior, né, do que a nossa aqui, porque eles querem utilizar, inclusive, vias públicas como espaço, né, em determinada altitude para que os drones façam entregas e tudo mais. Apesar daquilo ali ser um voo autônomo, como eu citei no início da palestra, o voo autônomo ele é proibido. Toda vez que tu vê ali um dronezinho levando uma pizza lá, ou levando um negócio da Amazon para um cliente, em algum lugar vai ter um container ali onde vai ter um piloto a postos, né? Isso aí é parte da regulamentação, então apesar do drone estar bonitinho, voando sozinho, indo e lá entregando, vai ter um piloto. E essa radiofrequência aí, claro que daí a gente está falando de transmissores de maior potência, né? Toda uma outra situação, que aí eu não sei te dizer como que eles estão tratando, né? Mas provavelmente deve ser mais ou menos nessa mesma linha aí, tentando buscar tecnologias que ignorem aí transmissões. Uma pergunta dentro disso também, que me citou curiosidade agora, tá? Que é assim, ó, tudo bem que eu vá fazer ele controlado por mim, ou seja, um voo tripulado, né, com o piloto controlando. Mas se eu tiver as harmônicas ou uma interferência que coloque ele numa situação de pane, sem a inteligência para ele sair dela, ele vai simplesmente cair. Caindo pode ser um risco. Tu define antes do voo qual o comportamento. Eu posso definir que se eu perder contato com o rádio, o drone retorne e pouse no mesmo local onde ele decolou, né? Ou então eu posso configurar ele para simplesmente pousar. Sim, mas aí isto é um voo não tripulado, é um voo sem piloto, que você disse que é proibido. Não, o voo autônomo é proibido. Mas é autônomo mesmo. Ele vai adquirir uma inteligência e vai sair se movendo. Mas o voo autônomo, isso aí foi uma dúvida minha, porque ele pode ter etapas do voo autônomo, mas no momento em que o piloto tem condições de recuperar o comando, não é considerado para fins de legislação o voo totalmente autônomo. Então, essa situação tu vai ter mesmo no caso de um dronezinho como esses aqui, que tu quer fazer um mapeamento. Tu vai fazer ali uma rota de voo, onde ele vai executar uma missão e vai pousar. Mas a qualquer momento tu pode acionar um botão e retomar a pilotagem do drone. Isso aí é que eu quis falar. Se tu não tiver essa opção, é proibido. Tendo essa opção, está dentro do esperado. Então, dá uma adiantada aqui. Geoprocessamento. A gente tem também aí aplicações na parte de meio ambiente, né? Mapeamento de áreas verdes, mapeamento de desmatamento, mapeamento de queimadas e também reflorestamento. Tem muitos projetos aí com drones, com um dispenser ali de sementes, né, para fazer reflorestamento. Parte de transportes, aí tem análise de tráfego, né? Isso aqui, para vocês terem uma ideia aí, foi um trabalho feito em Tramandaí. Infelizmente, ele não entrou em tela cheia, mas vocês conseguem ver que a qualidade de estabilização da imagem é absurda, né? Parece que o drone está pregado no céu. E isso aqui é uma análise de conflitos de tráfego, né? Para definir se tem que colocar uma sinaleira, se tem que colocar uma faixa, se tem que fazer alguma mudança ali para melhorar o
o fluxo. Isso aí para PTC seria uma maravilha. Aqui um outro exemplo, isso aqui foi Morro Reuter, né, que a gente também ficou acompanhando esse movimento. Não sei se isso aí, acho que é um vídeo. Mesma situação, eles têm muitos problemas lá de motoqueiros subindo a 1000, isso aí, e caminhões atravessando de um lado para o outro. Então eles precisavam entender o que precisa ser feito nesse local aí para reduzir o número de acidentes. Aqui também é um outro uso clássico aí, né, que é a inspeção de estruturas. Aqui no caso eu tinha citado a inspeção de uma torre celular. Então, como a qualidade do equipamento ela é muito boa, tu consegue fazer imagens aí que conseguem mostrar detalhes, né, de corrosão, de mau contato, enfim, né, ninho de pássaros. E isso aí pode ser aplicado para qualquer tipo de estrutura da construção civil, inclusive. Só a respeito da condição climática, digamos, tu levanta um drone, aqui quase não tem vento, né? Tu pega um vento, ele tem mecanismo de correção para retornar? O GPS. O GPS dele O GPS ele vai corrigir tudo. Ele corrige todo Isso. Se o vento está puxando para lá, ele volta. Ele volta. Ele fica paradinho no ar. Ele, inclusive, às vezes ele fica inclinado aqui assim, para manter a posição dele, né? O que tu pode ter de situação é tu perder o contato com o GPS, né? Por algum tipo de interferência, alguma coisa. Daí, nesse caso, o piloto tem que estar preparado para assumir. Tu não pode colocar ele ali e fazer alguma outra coisa, né? Tu tem que estar sempre com ele em vista. Ok. Então, essa é uma outra aplicação aí, né? Qualquer estrutura que vocês imaginem aí que hoje as empresas precisem, ou os órgãos aí precisem deslocar alguém que vai subir lá, que vai ter que colocar a vida em risco, alguma coisa assim, tu pode substituir por um drone que vai fazer esse trabalho aí e depois, em cima de imagens, a pessoa vai subir só se tiver que fazer alguma manutenção. Então, partindo aqui para as considerações finais, né? Uma dúvida aí que surge, né, quando a gente vai fazer essas apresentações aí é com relação, né, o que se faz aí, terceirização ou aquisição? Né, quando tu vai pensar no equipamento desse aqui como foto, ele é um equipamento relativamente barato para um órgão como a Procergs, né, ele custa aí de 6 a 7 mil. Mas não é só isso que tu tem que levar em conta, né? Tu tem que pensar o seguinte, disponibilidade de equipamento. Teve uma onda aí de órgãos comprando, né, prefeituras e polícias e tudo mais comprando drones. Tu via a notícia de que o drone foi comprado e depois tu não ouvia mais falar. Por quê? Porque o drone caiu, né, e aí eles tiveram que fazer todo um processo de compra de outro drone, alguma coisa assim. Então, a disponibilidade é uma questão, né? Se tu contrata uma empresa, a empresa vai ter que ter a obrigação ali de ter uma redundância, né? Disponibilidade pessoal é a mesma coisa, né? Vocês vão fazer a aquisição de um equipamento, vocês têm que treinar o pessoal para operar ele, né? E o treinamento ele envolve aí vários aspectos, né? Desde a manutenção do equipamento, como lidar com essas baterias aqui. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês aí, se der tempo, do risco que são essas baterias aí se não forem bem tratadas, né? Então, custos empregatícios, qualificação de pessoal, né? A legislação ela vai exigir o uso de um seguro contra terceiros, custo de manutenção, e os equipamentos também eles ficam velhos, né? São substituídos por coisas mais novas e mais úteis. Riscos e cuidados, né? A falta de qualificação, falta de experiência do piloto, falta de manutenção especializada, falha eletrônica do equipamento, falha estrutural do equipamento e ação de fatores externos. Então esse videozinho aqui, alguns de vocês viram, né? Foi nos Jogos de Inverno aí, que uma equipe estava fazendo a cobertura aérea do evento. E o drone quase acertou o rapaz. E eles tinham uma área específica para o drone sobrevoar que não foi respeitada. Pode ter sido o piloto que quis fazer uma graça ali, né, e fazer um take mais bonito, como pode ter sido também o próprio cliente, né, que solicitou para o piloto e ele aceitou fazer. Ele não deveria ter sobrevoado nesse caso aí. Aí é um outro risco, né? Isso aqui é só um exemplo. Isso aí é uma bateria como essa que eu mostrei para vocês.
que ele fez ali, claro, é uma situação extrema, ninguém vai pegar um prego e vai furar. Mas durante um acidente, por exemplo, uma parte do drone pode perfurar a bateria. E ali dentro tem gases que em contato com o ar são explosivos, né? No que diz respeito a recomendações, aí, né, a gente pode citar várias coisas, né, como, por exemplo, não voar sobre pessoas não anuentes, jamais confiar cegamente na própria habilidade, né, um piloto que está ali, ele tem que saber até onde ele pode ir. Nunca confiar cegamente também no aparelho, que é passível de falhas, né, nunca colocar em risco o patrimônio alheio, não voar próximo a aeródromos e rotas de aeronaves tripuladas. Muitas vezes tu não sabe que tu está numa rota, né? Na apresentação da ANAC eles mostraram uma foto muito bonita do Rio de Janeiro, que estava inclusive longe do aeroporto, mas que era a última perna do avião antes de vir para o pouso, né? Então, não necessariamente ele sabia que estava fazendo uma coisa errada. E por último aqui, não é o cliente, né, que decide, e sim o piloto. Aqui, se tiver um tempinho aí, mais uns 2 minutinhos, é só um exemplo aí de situações que podem acontecer por falha do equipamento ou erro do piloto. Esse ele até tentou sair fora quando chegou ali pertinho, mas não deu mesmo. Então é isso aí, pessoal. Finalizado. Eu perdi início, não sei se chegasse a comentar. Assim, em linhas gerais, produtos, serviços, modelo de negócio, abrangência da Flyware. A gente trabalha hoje diretamente ou através de parceiros aí em todo o Brasil, né, e também lá na região da Flórida. Nós temos aí hoje uma flexibilidade bastante grande, né, com relação à contratação, terceirização, montagem de modelo específico, né. Nós temos trabalho, modelo de cobrança por trabalho, né, tem uma necessidade específica, a gente vai lá e atende, ou então necessidades recorrentes, né, empresas que precisam de manutenção constante, podemos fazer um contrato mensal, alguma coisa nesse sentido, né. Então isso aí é bastante flexível e certamente aí se consegue montar um modelo. Oi? Também, né? Eu até, essa apresentação aqui ela mostrava antes, né? Só que ficou uma coisa tendenciosa, mostrava as vantagens de terceirização, né? Daí eu mudei isso aí para mostrar quais são os aspectos a serem levados em conta, né? Quando tu vai escolher entre terceirizar ou então adquirir um equipamento. E, de fato, em algumas ocasiões é interessante tu adquirir o equipamento, mas tu precisa fazer investimento na qualificação do teu pessoal. E a gente também, né, trabalha nesse sentido aí de fazer treinamentos em company, né, de fazer acompanhamento, né, de trabalhos também. Então, nesse aspecto é bem tranquilo. Tá certo? Mais alguma dúvida aí? O Everton. Se é isso aí, então agradeço aí a atenção de todo mundo. Valeu. Cartãozinho aqui, ó. Quem quiser pode